né? E me parece que os políticos, de uma forma geral, assim, sem especificar, mas eles têm um planejamento, um horizonte, seja para o Estado, seja para o país, seja a visão de mundo dele, é do tamanho do mandato, me parece que é de 4 anos. Olha a impressão minha. Eu acho que é menor, porque você... Tem uma eleição no meio, né? Tem uma eleição no meio. Então, eu quando assumi a Câmara, o primeiro projeto que eu apresentei, com a ousadia e minha inocência, no caso, eu apresentei uma PEC, unificando os mandatos, quer dizer, eleição a cada 5 anos de vereador a presidente da República, sem direito à reeleição. Quer dizer, o seguinte, o cara tem que ser eleito e ficar para a história. Quer dizer, não é ser eleito pensando na reeleição, é eleito para se eleger os prefeitos, porque os prefeitos precisam reeleger ele. Então, o Brasil vive um estado, quando eu era estudante na universidade, que eu fazia movimento estudantil, inclusive fui expulso da Universidade de Brasília pedindo a redemocratização do país, a gente dizia que tinha um estado de assembleia permanente. O Brasil vive um estado de eleição permanente. Quer dizer, com todo esse potencial, o Brasil é uma potência energética, quer dizer, mas essa eleição de 2 em 2 anos, ela é muito... Ela castra, vou usar uma palavra assim, a ideia de que as pessoas podem planejar no longo prazo. Porque político, como todo ser vivo, ele pensa primeiro na sua sobrevivência. Então ele vai tentando sobreviver, é da vida, não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que a regra é que está. A regra é que está ruim. Outra coisa, o senhor convive diariamente ali naquele espaço da Câmara dos Deputados. Não é muito burocrático, não. Eu acompanhei, por exemplo, a discussão do FPM, do 1% para os municípios, e chegava madrugada dentro, vocês lá debatendo essa questão, aí alguém pedia vista e ficava para o outro dia, depois ficava para outra semana, para outro mês e quase fica para o outro ano. Se discute a maior dinamização desses trâmites? Eu vou lhe dizer uma coisa que é surpresa para todo mundo. Depois das Forças Armadas, eu não conheço nada tão militarizado quanto a Câmara. E o Senado? Aquilo ali, quando chega no plenário, aquilo é a justificativa. Quer dizer, só chega no plenário que os líderes querem. Se você for um deputado que tiver juízo, você vota na orientação do seu partido, entendeu? Tem o general, tem o coronel. Então, aquela balbúrdia, aquela ideia de confusão, aquilo é a coisa mais falsa do mundo. Quer dizer, só entra em votação que os líderes concordam. Já definido nos gabinetes. Já definiram, nas comissões. Nos gabinetes. Quer dizer, é interessante, né? As pessoas... O plenário da Câmara, eu olho lá, eu vou lá, às vezes eu falo... Mas eu sei exatamente que aquilo não é aquela confusão toda que parece. Quando alguém pede vista é porque está combinado, não é que você acerta. Eu vou lhe contar um caso assim para o povo, para quem está nos vendo, né? Qualquer deputado tem direito de pedir votação nominal. Veja, aí você tem que contar um por um dos votos. Quando tem acordo das lideranças, eu não conheço na história da Câmara um deputado que tenha se dado uma de rebelde, tenha pedido contra a orientação do seu líder. Não é aquilo que parece. Quer dizer, é um processo educativo, porque você só avança se você negociar pra caramba, conceder. Ali, eu sempre digo o seguinte, não adianta falar dos políticos, ali ninguém chegou para o concurso, todo mundo teve voto, todo o eleitor participou da escolha. Estão legitimados, né? Legitimados, e digo o seguinte, e representam o conjunto da sociedade brasileira. Tem todo tipo de gente lá. Mas tem uma ordem que você nem imagina. Aquela desorganização ali é meramente aparente. Uma questão que me parecia que os deputados estavam jogando para a plateia, essa questão da PEC dos vereadores, porque as autoridades, o Supremo, já se manifestaram que isso só vale em 2012, mas há uma insistência dos suplentes e de alguns deputados de que isso pode valer a partir de agora. Deixa eu te falar o seguinte, vou dizer minha opinião sobre isso, que sempre foi clara e cristalina. Quando se fez o corte no número de vereadores, se fez uma coisa absolutamente arbitrária. Porque eu digo o seguinte, eu vou dizer da minha região, Caicó tem 10 vereadores. Minha querida Timbaúba tem 9. Caicó tem 70 mil habitantes, Timbaúba tem 4, 5. Então, ou um está errado, ou o outro está errado. Certo não pode estar. Então, resgatar, tá certo? A racionalidade da representatividade, para mim, é uma questão
pacífica. Eu até concordo com o senhor, mas para agora, no meio do... Não, mas então, deixa eu chegar ao fim. 2, quanto custa uma Câmara de Vereadores, quanto custa a Assembleia Legislativa, quanto custa a Câmara Federal, Senado? Tem um preço aí. Da democracia tem um preço. A sociedade escolhe pagar ou não por ele. Quanto à qualidade da Câmara ou não, tá certo? Essa é uma questão que não adianta a gente ser hipócrita, porque quem melhora o deputado, quem melhora o vereador, o senador, o prefeito, o governador, o presidente é o povo. Ele vai lá e vota. Quer dizer, então, agora eu quero dizer para você o seguinte: eu acho muito complicado duas coisas na PEC que está sendo votada. A primeira é que você diz assim: o número máximo de vereadores, com cidade até tantos mil habitantes, é tanto. Bom, quem é que vai decidir o número máximo? Eu acho que isso dá margem, entendeu? Não é, ao invés de dizer, ó, é tanto, são tantos. Segundo, realmente, a discussão da retroatividade, todo mundo ali sabe que é. Porque, infelizmente ou felizmente, quer dizer, e eu acho infelizmente, minha opinião, quer dizer, as pessoas concorreram à eleição dentro de uma regra. Então, eu sempre disse muito claramente para os vereadores que eu era a favor, porque eu acho que tratava de corrigir, tá certo, essa distorção na representatividade, mas existe um princípio de constitucionalidade, entendeu? De você não mudar regras, vamos dizer, no meio do jogo. Eu conversei com o deputado Arnaldo Faria de Sá, que foi quem relatou a PEC. Aliás, anteontem, eu disse, então me diga você, nós estamos jogando para a plateia, ou isso? E ele me disse, não, João, essa coisa é a vera, tá? A gente fez uma coisa substantiva. Eu não ia fazer uma coisa se eu não tivesse confiança de que eu tenha a constitucionalidade do texto. Deputado, vamos falar um pouquinho de política nesse segundo bloco. Recentemente aconteceu uma reunião em Brasília entre integrantes, incluiu inclusive o prefeito Carlos Eduardo, o vice-governador Iberê Ferreira de Souza. Alguma coisa prática em relação à definição das regras que vem definir quem será o nome da base de sustentação do presidente Lula no Rio Grande do Norte? Não, só assim, não incluiu ainda o ex-prefeito Carlos Eduardo. Ah, não? Não. Nós temos uma visão assim muito madura, eu acho que a reunião foi boa. A reunião tinha a governadora Vilma, o vice Iberê Ferreira, eu, o deputado Henrique Alves, o deputado Fábio Faria e o presidente da Assembleia, Robson Faria. Nós sabemos o seguinte, nós queremos continuar unidos, nós sabemos que nós temos quatro pessoas pleiteando o mesmo lugar, quer dizer, legitimamente, o sonho de ser governador do seu estado, qualquer político deseja. Mas nós sabemos o seguinte, a eleição é uma guerra de voluntários, quer dizer, você só ganha se você quiser mesmo ir, se você tiver vontade, se você acreditar no projeto. E a gente andava muito disperso, muito longe um dos outros. Então, acho que a eleição, a eleição, desculpe, a reunião, ela teve o objetivo de assim, a gente precisa conviver. E não podemos demorar muito na escolha do candidato, mas tem que ser uma decisão que vá todo mundo. Senão, ela não pode ser faz de conta. Estabeleceu uma data para a escolha? A gente acha que o limite máximo é dezembro, ao final deste ano. Se nós vamos conseguir ou não, isso depende da nossa capacidade, quer dizer, de diálogo.